Hoje vamos falar do tema do momento, o coronavírus. Não podia deixar de ser. Queria falar convosco um pouco sobre as particularidades das crianças, dos bebés, em relação a este vírus. Mas antes disso, se calhar importa esclarecer o que é o coronavírus. O coronavírus é um vírus respiratório. Era um vírus que até há muito pouco tempo só infectava animais e de um momento para o outro passou a ter a capacidade de infectar humanos também. Isso veio surpreender, digamos assim, as nossas capacidades de defesa e daí justificar esta disseminação tão rápida do vírus, porque é algo para o qual nós não estávamos preparados, o nosso organismo não era capaz de combater eficazmente. Como é um vírus respiratório, os seus sintomas são eminentemente respiratórios também. A febre, a tosse, a falta de ar, a dificuldade em respirar, são os sintomas clássicos, mas podem surgir outros. A dor de cabeça, têm sido estudos interessantes que falam muito da dificuldade em reconhecer cheiros, a perda do olfato como um sintoma também muito frequente no coronavírus, mas estes sintomas podem acontecer todos em conjunto ou apenas algum deles. De realçar que o principal marcador de gravidade da infecção, em termos de sintomas, é a dificuldade em respirar. A falta de ar, a dificuldade em controlar a respiração é um sintoma que pode indicar que a doença é mais grave. Posto isto, convém tentar perceber então o que é que acontece com as crianças. Até há umas semanas atrás achava-se que as crianças não eram muito infectadas por este vírus, porque a maior parte dos casos surgiam em adultos, em pessoas de idade, em pessoas com doenças crónicas e as crianças pareciam passar um bocadinho ao lado desta infecção. No entanto, aquilo que se percebeu é que não é inteiramente assim. O que se sabe hoje é que as crianças também são infectadas pelo coronavírus, também têm doença por este micro-organismo, mas são mais competentes a lidar com o vírus e, portanto, têm sintomas mais ligeiros, têm doença menos grave e têm menos complicações elas. Isto não quer dizer que elas não transportem o vírus e, acima de tudo, isto não quer dizer que elas não sejam uma possível fonte de contágio, porque são, e é principalmente em relação a isto que temos que olhar para as crianças. Elas não têm doença grave, mas são uma possível fonte de contágio de adultos que são mais suscetíveis. As pessoas com mais idade, com doenças crónicas, como frisei há pouco. Porquê é que as crianças lidam melhor com este vírus? Isto tem a ver com o facto do nosso sistema imunitário ter dois grandes componentes. Um que se chama sistema imune inato, que é um sistema inespecífico que nasce connosco, que basicamente serve para reconhecer de forma rápida o que é normal do que é estranho e que nas crianças está muito desenvolvido. À medida que nós vamos crescendo, desenvolvendo, contactando com outros micro-organismos, com as vacinas, vamos desenvolvendo um sistema imune muito mais capaz, mais específico para cada micro-organismo, com uma capacidade de resolver o problema também muito mais eficaz. O que se passa em relação ao coronavírus é que, como é um vírus novo para o ser humano, este sistema específico conta pouco. E este é o sistema predominante nos adultos. Ao passo que o sistema inato e inespecífico é o mais importante. E esse é o predominante nas crianças. Por isso é que as crianças estão mais protegidas, digamos assim, da doença grave por este vírus. Embora, volto a referir, não estão isentas da doença, nem tampouco estão isentas de transmitir o vírus às outras pessoas, aos adultos e a outras pessoas que sejam mais suscetíveis de ter a infecção. Em relação ao coronavírus, o mais importante de tudo é que, como é um vírus novo e nós não temos muita capacidade de nos defender de forma imediata, temos que tentar adotar as medidas de prevenção da forma mais adequada possível. E aí, nunca é demais relembrar 2 ou 3 aspectos que devemos manter todos os dias, seja agora por causa desta epidemia, e mesmo devemos transportar estas medidas para o nosso futuro. A primeira medida, e a mais importante de todas, é lavar muito bem as mãos. Várias vezes por dia, lavar várias vezes as mãos, lavar bem as mãos. Todas as superfícies dos dedos e das mãos devem ser lavadas antes de comer, durante o nosso dia-a-dia, cada vez que contactamos com uma superfície ou algo que possa estar contaminado. O outro aspecto muito importante de prevenção é a forma de tossir ou espirrar. Nunca se deve tossir ou espirrar para as mãos, mas sim para a parte de dentro do cotovelo. Nós devemos tossir ou espirrar desta forma para que as nossas gotículas respiratórias, que são a principal fonte de transmissão do vírus, não fiquem
dispersas no ar, mas vão para o nosso braço, para um local onde nós não vamos mexer e, portanto, as que ficam lá ficam sossegadinhas lá. Se nós não fizermos isto, estas gotículas vão-se ficar algumas no ar, outras vão-se depositando nas superfícies e cada vez que nós tocamos nelas, podemos, depois ao coçar um olho, ao coçar o nariz, ao levar algo à boca, podemos passar o vírus para o interior do nosso organismo e desenvolver doença. Para além disso, outra medida muito importante é usar os lenços descartáveis, exatamente como o nome diz, como lenços descartáveis. Ou seja, os lenços de papel são para usar, deitar fora e lavar as mãos a seguir. Não guardem lenços usados nos bolsos, isso nunca deve ser feito, mas nesta altura menos ainda. Portanto, estas são as principais medidas de prevenção do vírus, nunca é demais reforçá-las e quem contacta com crianças, quem está a lidar diariamente com crianças, ensinem aos vossos filhos, aos vossos sobrinhos, com quem estiverem, estas medidas, porque são extremamente importantes e só se a cadeia toda cumprir é que nós vamos impedir a transmissão do vírus. Para além destes cuidados de prevenção, é importante também perceber o que fazer quando uma pessoa desenvolve sintomas. Quando se desenvolve os tais sintomas da febre, da tosse, da falta de ar, sempre que há alguma suspeita de infecção por coronavírus, o primeiro conselho para toda a gente é ligar para a linha Saúde 24. 808 24 24 24. Eu sei que as chamadas são imensas e a resposta nem sempre é tão imediata como nós gostaríamos, mas é o principal meio de triagem e é a partir desta linha que vocês vão vos indicar se devem ir a um estabelecimento de saúde, se devem ficar em casa, se devem ir a um estabelecimento de saúde, a que estabelecimento de saúde em concreto devem ir. Portanto, é um conselho muito importante. Em caso de suspeita de doença, deve-se contactar a linha de Saúde 24. Posto isto, e para finalizar, gostava de vos deixar alguns conselhos sobre o que é que vocês podem fazer em casa para vos proteger também a vocês e aos vossos filhos do coronavírus. Um aspecto importantíssimo é reforçar as medidas de higiene. A lavagem de mãos, mas não só. O banho, uma higiene adequada do nosso corpo vai impedir ou vai diminuir a probabilidade de contacto com o vírus. Portanto, os hábitos de higiene devem ser reforçados e feitos de forma adequada. Portanto, é um conselho importante. Outro aspecto muito importante é que sempre que possível, se vocês tiverem bebés pequeninos, devem manter a amamentação. O leite materno serve para alimentar, mas não só, serve também para ajudar os vossos bebés a defender-se contra tudo o que lhe possa ser nocivo e, em particular, contra o coronavírus. As partículas de leite materno que ajudam a estimular as defesas do bebé são muito úteis. Portanto, amamentar é sempre boa opção, é sempre a melhor opção e até as recomendações são para que, mesmo que a mãe esteja infectada por coronavírus, deve manter a amamentação. Portanto, este é um conselho muito importante. Depois também ainda na alimentação, tentar que os vossos filhos tenham uma alimentação o mais variada e saudável possível. O reforço das vitaminas para ajudar as nossas células a trabalhar melhor é muito importante. Vitaminas, sais minerais, tudo o que nos torne mais competentes do ponto de vista de funcionamento do corpo é fundamental de manter. E eu sei que não é muito fácil, porque estão em casa, mas sempre que possível façam alguma atividade física com os vossos filhos. É extremamente importante, eles precisam para gastar energia, eles precisam para se desenvolver do ponto de vista motor, e eles precisam também para que o próprio organismo deles esteja mais competente para lidar com a infecção deles e vosso também. Portanto, acho que os pais também devem fazer algum tipo de atividade. Não é fácil se não houver um jardim ou um espaço exterior. Se houver, devem usar e abusar dele. Jardins, terraços, varandas, sempre que possível estejam cá fora, é boa opção. Se não for possível, há algumas atividades que podem fazer em casa, nomeadamente concursos de dança com os vossos filhos. Outra opção pode ser saltar à corda, é muito fácil. Desenhar a macaca no chão e voltar aos tempos de infância, aquilo que nós fazíamos quando éramos pequenos. Portanto, evitar o uso abusivo dos ecrãs, que dá um sedentarismo enorme e é tentador, porque nesta altura as crianças ficam muito sossegadas com os ecrãs, mas não devem estar só ligadas aos ecrãs. Podem usá-los, mas não abusar deles. Portanto, tudo que seja pôr as crianças em atividade faz com que o seu organismo seja mais capaz de lidar com as adversidades. Portanto, aproveitem todos para fazer exercício. Acho que se tiverem cuidados com a alimentação, se conseguirem manter algum nível de atividade física dentro das limitações que todos nós temos e, acima de tudo,
se conseguirem cumprir as medidas de prevenção que eu vos disse atrás e as medidas de distanciamento social, que é importantíssimo para protegermos as pessoas de idade e as pessoas com doenças crónicas, se nós conseguirmos fazer isto tudo de forma correta, vamos conseguir impedir a transmissão do vírus ou dificultar a cadeia de transmissão. Qualquer falha em algum destes pontos vai facilitar a propagação do vírus e vai dificultar o controle. Portanto, se todos nós fizermos a nossa parte, vamos conseguir sair desta situação mais cedo. Se não fizermos, vai demorar mais um bocadinho. De qualquer forma, a vida vai voltar ao normal. Temos que ter isto sempre em mente. Não consigo dizer, e ainda não se consegue prever quanto tempo é que vai demorar, mas é uma mensagem importante. A vida vai voltar ao normal. Usufruam dela e dos momentos em família. Até lá, tentem tirar o que há de bom desta situação menos má. A vida vai voltar ao normal.